há um pouco da mania ou do seguidismo das modas, ok? Isso acontece hoje, por exemplo, ao nível da inteligência artificial, em que eu tive clientes a dizer-me: eu quero fazer um projeto na área de IA. E eu perguntava: ok, mas para quê? Para que objetivo de negócio? Ah, não sei. Bem-vindos ao Step Talks. Eu sou o Pedro Castro Henriques, vosso host, e tenho aqui hoje uma pessoa muito especial, Jorge Duarte, CEO da IT Peers, que vamos trocar aqui uma série de impressões. Portanto, muito obrigado por estar Obrigado pelo connosco convite. e por nos receber na IT Peers, não é? Portanto, na verdade, ia dizer recebermos, mas são vocês que nos estão a receber aqui fisicamente nas vossas Nesta instalações. altura, isto já é quase uma casa vossa. Portanto, depois de tanto tempo aqui. Muito obrigado. E ninguém melhor para contar a história do Jorge que o Jorge Duarte, não é? Ia perguntar assim, se pudesses contar um pouquinho da tua história, onde tu nasceste, onde cresceste, as influências que tiveste. Muito bem, pronto. Para começar, nasci já há bastantes anos atrás. Já perdi um pouco a conta. Nasci em Coimbra. Pronto, nasci em Coimbra porque, enfim, tenho família em Coimbra. E o meu pai quis, na altura que eu nascesse, em Portugal, em continental. Portanto, na altura tínhamos províncias ultramarinas. O meu pai estava lá, que é militar, estava em Angola e, portanto, na altura fez questão que eu nascesse cá e, portanto, acabei por nascer em Coimbra, onde só tinha, digamos, os meus avós paternos. E depois, com 6 meses de idade, voltei para Angola, ok? Portanto, o que me valeu, acho que o primeiro escaldão que apanhei na vida foi logo aos 6 meses na praia, em Angola. Dizem-me que há sombra, portanto, só com o ar quente da praia, ok? Depois, pronto, como é normal em filhos de militares, andei um bocado a saltar de cidade em cidade, portanto, vivi em vários sítios, desde, enfim, no Porto, Lisboa, onde também passei um ano da minha vida, Timor, inclusivamente, portanto, estive lá 2 anos, foi lá até que a minha irmã nasceu, e portanto, digamos que pronto, andei um bocadinho atrás da carreira do meu pai, portanto, e onde ele estava, onde ela ia sendo colocado. Depois, enfim, acabei por assentar mais na cidade de Braga, onde fiz os meus estudos desde o quinto ano até ao final da universidade, onde estudei na Universidade do Minho, e depois saí de Braga, de Engenharia de facto, Sistemas Engenharia de Sistemas Informática, na Universidade do Minho, onde, enfim, conheci, entre várias outras pessoas interessantes, aquele que viria a ser meu chefe depois na vida profissional e meu sócio mais à frente aqui na IT Peers, que era o António Murta. Também foi chefe. Exatamente, portanto o António Murta começou por ser meu professor na Universidade do Minho, onde ele sempre fez questão de manter alguma ligação à universidade e, portanto, ia lá de vez em quando, acho que para aos sábados de manhã, ia dar umas aulas, porque ele gostava de facto, é uma coisa que ele gostava de fazer, teve sempre um grande gosto por ensinar e por dar aulas e manter esta ligação à universidade e, portanto, foi lá que eu o conheci, foi lá que comecei, digamos, a criar alguma relação com ele e depois ele acabou por me levar para o grupo Sonai, onde ele na altura era CIO, portanto o responsável de informática, numa contratação muito sui generis, que ele ainda hoje conta aos amigos, que é contratou-me à meia-noite numa rua, portanto, basicamente ele estava a fazer um projeto, os projetos malucos e megalómanos do costume António Murta, e portanto, a certa altura eu estava em casa e ele telefona-me e dizer: "Oh, Jorge, pá, gostava muito que viesses para cá trabalhar e não sei o quê, pá, mas eu ando aqui muito atrapalhado com projetos, não tenho tido tempo nenhum." Isto era um pai 10 horas da noite e ele disse-me: "Pá, tu eras homem para vir ter comigo aqui ao Porto, agora?" Eu disse: "Pá, até era." Ok, pronto. E lá apareci, portanto, estive a falar com ele à meia-noite e ele contratou-me ali como estagiário para o grupo Sonai, ok? Sonai Distribuição, de facto, ali por volta da meia-noite, ok? Portanto, temos esta história engraçada, ok, do início da minha carreira profissional. Pronto, nessa Tu altura, chamas de obviamente, carreira zigue-zague, não é? No isso sentido... é a carreira, ou seja, o grupo Sonai, quando a gente chegava ao grupo Sonai, na altura ainda era vivo o engenheiro Belmiro,
e havia toda uma cultura à volta da mística que era o Grupo Sonai e do trabalho gigantesco que aquilo representava. Havia ali, pronto, algumas coisas instituídas interessantes. Uma delas era aquilo que se chamava a definição do homem Sonai, ok? Portanto, uma criação do próprio engenheiro Belmiro. Havia, por exemplo, uma quinzena Sonai, que era uma espécie de Olimpíadas internas do Grupo Sonai, também sponsorizado pelo Belmiro. E havia também, e era famoso, aquilo que se chamava a carreira zigue-zague do Grupo Sonai. O que é que isto significava? Significava que isto está ligado com aquilo que é uma espécie de primeiro mandamento do homem Sonai, que dizia que o homem Sonai ou é líder ou um aspirante a líder, ok? E, portanto, a forma de incutir a liderança nas pessoas é estimulá-las, ou seja, em vez de ser uma ascensão vertical, é uma ascensão em zigue-zague, que é, tu estás num negócio, saltas para outro e sobes ao mesmo tempo, e depois saltas para outro e sobes, e, portanto, tu vais conhecendo a realidade toda de um grupo com as oportunidades que te vão surgindo de progressão na carreira. Portanto, em vez de subires verticalmente dentro da tua atividade e só ficas a conhecer aquilo, não. Ficas com uma abrangência completa daquilo que é o negócio Sonai, naquilo que era a perspectiva que eu admirava e admiro até hoje de criação de um verdadeiro líder, que é aquela pessoa que não é completamente focada numa única matéria, mas é aquela pessoa que tem a capacidade de absorver e a visão completa de 360 graus de tudo o que se passa à sua volta, ok? E com isto, de facto, eu confirmo, portanto, a Sonai talvez tenha sido a maior escola de líderes que eu conheci até hoje, e já conheci várias empresas. É a maior escola de líderes, garantidamente, pronto, que eu vi, ok? E aí estiveste na Sonai de Distribuição, não foi? Comecei na Sonai Distribuição, portanto, comecei com um projeto muito interessante na área da logística, portanto, entrepostos, portanto, criar um sistema novo de gestão comercial dos entrepostos. Depois surgiu-me, lá está, no tal carreira em zigue-zague, surgiu-me um desafio para, enfim, ir para um spin-off deste grupo da IT, ou grupo de sistemas de informação da Sonai Distribuição, que era a Enabler. Portanto, a Enabler é uma empresa que produtificou e comercializou no mercado todo um know-how que tinha adquirido internamente naquilo que é garantidamente o retalhista mais avançado em Portugal e talvez até dos do mundo, ok? Depois E, ficou portanto, Enabler e Pro, não é? Depois mais à frente. e depois, mais à frente, acabou por ser comprada pela Wipro, portanto, um gigante indiano, multinacional, ok? Portanto, enfim, de múltiplas áreas, uma das quais que eles não tinham o retalho, ok? Portanto, e na realidade, a compra da Enabler permitiu criar esta valência de retalho, esta expertise de retalho dentro da Wipro. E depois foste para a Sonai, Foi passar nas redes de dados, portanto dados, não aí é? há uma transição de... Muito à frente, já falávamos de redes de dados, de dar essa Exatamente, importância. portanto, no fundo Estamos em que era a ano? empresa, isto aconteceu, se não me falha a memória, em 97, ok? Portanto, ou seja, eu tive uma ascensão bastante rápida, aí depois portanto, eu comecei a trabalhar em 93, em 97 já comecei com um cargo de direção, com um cargo de diretor de segunda linha dentro daquilo que era a Sonai Redes de Dados. A Sonai Redes de Dados Responsabilidade, não é? é verdade. A Sonai Redes de Dados era uma espécie de um operador interno do grupo Sonai. Tratava as infraestruturas e tratava a rede interna do grupo Sonai. Okay? Mais tarde, aparece com a liberalização do mercado de telecomunicações, a Sonai Redes de Dados dá origem àquilo que foi a Novis, ok? E mais tarde seria a Nós, ok? Que existe hoje, ok? E, portanto, digamos que isso meteu-me noutro mundo. Eu já trazia um pouco a costela das infraestruturas dentro da Sonai Redes, da Sonai Distribuição, portanto, e daquilo que eram sistemas de informação, e, portanto, foi uma espécie de evolução natural para uma perspectiva mais de tecnologias de informação e menos de sistemas de informação. E com a Main Road e com este, também tiveste, não é? Na Main A Main Road é, digamos, uma autonomização dentro já da Novis. Havia um grupo da IT ao qual eu pertencia, portanto a Novis basicamente tinha como se fossem duas unidades de negócio, telecomunicações por um lado e tecnologias de informação por outro. A área de tecnologia de informação foi autonomizada numa empresa
chamada Main Road, liderada pelo Rui Paiva, e, portanto, eu assumi o papel de Business Unit Manager dentro da Main Road. Portanto, a Main Road foi criada, penso que em 2002, ok, por aí, e, portanto, eu estive lá até 2006, ok? Além de ter estado no lançamento de Ótimos, não é? Também. Estive também no projeto de lançamento de Ótimos, também colaborei, portanto, no fundo, ajudei a lançar 2 operadores nacionais, um de rede fixa e um de rede móvel, ok? Hoje em dia já está tudo integrado, na altura não estava, ok? Portanto, e de facto foram projetos, quer um, quer outro, muitíssimo interessantes, muitíssimo desafiantes, quer pelo desafio técnico em si, que era algo que me motivou sempre bastante, quer pelo próprio ambiente cultural, por exemplo, trabalhar num projeto de lançamento da Novis, com gente, uma série de franceses que vinham da France Telecom, portanto, gente com uma bagagem completamente diferente, com perspectivas diferentes, com uma forma de trabalhar diferente. Acho que foi realmente uma experiência muito enriquecedora, que na altura me agradou bastante. Espetacular. Portanto, e aqui, depois começa a nascer aqui um sonho, não é? Com estes Exato, domínios portanto, destes servidores, quando estava, plataformas, exato, redes. portanto, eu sempre trabalhei nessa área, Lá estavas. desde a Sonai Redes de Dados, portanto, na altura, quando eu mudei para a Sonai Redes de Dados, o grupo Sonai tinha comprado um servidor de processamento paralelo, portanto, algo de inovador, acho que era para aí o segundo a nível mundial. Portanto, foi um projeto da IBM, feito em conjunto com a IBM e com a Oracle, em que aquilo foi um case study mundial. Portanto, eu várias vezes recebia chamadas de pessoas lá de fora a perguntar como é que era a experiência, ou então até clientes grandes nacionais da própria IBM. Portanto, várias vezes iam falar comigo para saber realmente como é que era a experiência de trabalhar com aquele sistema. Portanto, era uma plataforma completamente nova, um conceito completamente inovador no mercado. Portanto, vinha do mundo, digamos, do mundo académico e, portanto, transposto para o mundo dos negócios. E era um supercomputador de processamento paralelo, ok? Aplicado E tu tinhas a um acesso a esse ambiente. computador. E eu tive no projeto de implementação disso. Foi um projeto, enfim, mais um dos projetos de loucura do António Murta, em que aquilo que outros fariam mais normalmente, que era comprar uma máquina tipo que na altura havia muito, um Teradata, portanto uma espécie de máquina já com provas dadas, muito madura no mercado, pronto, completamente comprovada e conhecida. E implementar isso não. Metemos-nos no caminho da loucura, que é uma máquina completamente nova, com tudo beta, sistema operativo beta, sistema de controle beta, Oracle Parallel Server beta, aquilo que é hoje em dia o Oracle RAC, ok? Portanto, que deu origem ao Oracle RAC. E, portanto, foram tempos engraçados e tempos em que epá, já não sabia os fins de semana que podia ter ou os feriados que podia gozar, porque aquilo era de tal forma exigente e instável que aquilo a qualquer momento havia um problema para resolver e havia upgrades. Foram tempos de crescimento exponencial da Sonai Distribuição, em que o IT era estimulado para uma evolução à velocidade da luz, ok? Portanto, aquilo era um projeto uns atrás dos outros, era sempre a trabalhar, dia e noite, portanto era... Lá está, saiu do pelo, é difícil, mas por outro lado desenvolve-te a uma velocidade, é a sorte que tu tens de estar naquele momento exposto a um ritmo de progresso e de evolução colossal. Portanto, Leading edge, super mesmo, na ponta da tecnologia. completamente leading edge. Completamente. Até na Tecnologias, Fórmula 1 estiveste envolvido, não é? No projeto da Fórmula 1. isso foi a nível académico. Pronto, tive um projeto com a Williams, da Fórmula 1, enfim, com coisas relacionadas com a otimização da aerodinâmica dos carros de Fórmula 1. Portanto, estive na parte de processamento de dados que aquilo gerava para tentar, digamos, na Fórmula 1, qualquer milímetro faz uma diferença brutal. E, portanto, aquilo é tudo medido ali ao detalhe. E, portanto, estive na parte, enfim, menos sexy de tratamento de dados, de criar um sistema que permitisse processar um enorme volume de dados. Pronto, e foi que também comecei a ganhar também um pouco de gosto pela parte de computação paralela e processamento paralelo massivo. Portanto, e que depois tive a sorte de conseguir dar sequência
no mundo mais empresarial, portanto, numa perspectiva mais comercial. Então, como é que surge a IT Peers? A IT Peers surge como um desafio, a certa altura, de um conjunto de pessoas que se conheciam bem, que tinham trabalhado juntas em vários projetos, ok? No âmbito do Grupo Sonai. Portanto, uma das pessoas, que é o António Dias, trabalhava comigo no Grupo Sonai, era um DBA, e talvez o melhor DBA que eu tenha visto, conhecido na minha vida até hoje, ok? Apesar de hoje em dia ser muito mais abrangente do que... É uma pessoa, pronto, tecnicamente brilhante. Outra é que era o Paulo Aguiar, pessoa da IBM, portanto um técnico sénior da IBM que colaborou também no projeto, no tal implementação daquele supercomputador IBM SP2. E o António Murta, que eu já comentei, portanto tinha sido meu chefe, meu mentor, e meu professor, ok? E portanto, digamos que havia aquele bichinho de, epá, aquelas coisas que tu dizes, epá, não gostava de morrer sem ter feito isto, ok? E portanto era aquela fase de que tu pensavas, eu preciso de tentar qualquer coisa de empreendedorismo aqui, de criar uma coisa nova, ok? O que é que fizemos na altura? Na altura estava a entrar um conceito novo no mercado chamado grid computing. Um pouco a tecnologia precursora daquilo que é hoje o cloud computing, ok? Portanto, no fundo era usar, mais uma vez, computadores ligados em rede e distribuir a carga por vários computadores para conseguir resolver problemas complexos que já era muito usado no mundo académico, mas que estava a dar os primeiros passos no mundo empresarial, ok? Resolver coisas complexas como análises de risco, por exemplo, financeiro, ou análises também de dados. Havia projetos interessantes, por exemplo, com a Rolls-Royce para métricas, telemetria dos motores de aviões. Portanto, havia uma série de desafios que estavam a aparecer na altura relacionados com esta temática do grid computing. E nós resolvemos ser a empresa pioneira que introduziu o grid computing em Portugal em termos de utilização empresarial, ok? Portanto, não académica. Obviamente que isto, enfim, como uma empresa à boa moda portuguesa, sem investidores financeiros por trás, portanto, que tinha que ser autossuficiente logo desde a gênese, portanto, obviamente que nós tivemos que fazer outras coisas. Acabámos por nos meter um pouco, e julgo que fomos das primeiras empresas em Portugal a implementar virtualização em empresas, ok? E, portanto, a VMware estava a começar a aparecer no mercado na altura, nós fizemos uma parceria grande com a VMware na altura e começámos a implementar soluções de virtualização para várias empresas quando ainda estava a dar os primeiros passos no mercado em virtualização. Portanto, acabámos por ter que diversificar um bocadinho, fizemos de facto projetos na área de grid com algumas instituições, ok? Sobretudo na área do setor financeiro, e acabámos por também, para sobreviver como empresa e para financiar a empresa, acabámos por fazer projetos em algumas áreas ao lado, ok? Uma das quais, por exemplo, a virtualização, ok? Onde nos distinguimos, acabamos por ter alguma notoriedade de mercado, por ser realmente uma das primeiras empresas a vender isso e a apresentar isso ao mercado. E vocês também, e tu também acabaste por ter um contacto muito internacional, não é? E mesmo com visitas e participação em conferências como em Las Vegas, Orlando, na Califórnia, New Orleans, não foi? Certo. Isso foi Que numa eres fase... líder também, não é? Exato. Isso pronto, foi uma fase ainda dentro do Grupo Sonai, em que pronto, o Grupo Sonai tinha uma instalação muito grande de software da Computer Associates, um software chamado CA Unicenter, que era um software de gestão, de monitorização e gestão de infraestruturas. E, portanto, digamos, como resultado deste grande projeto de implementação no Grupo Sonai, eu tive um convite para ser, digamos, o representante nacional do grupo de utilizadores de Computer Associates, ok? E, portanto, acabei por ir lá fora a vários eventos internacionais grandes da CA, da Computer Associates, representar, digamos, o país ou os interesses do grupo de utilizadores do país. Okay? Portanto, deu-te uma posição, a meu ver, única, que é, por um lado, tu dominavas e conhecias a tecnologia, os players, e viste muito lançamentos destas startups, como funcionaram, etc. Por outro, tu conseguias ser a ponte para a ligação
do mundo do negócio, não é? Porque lá está Certo. esta questão dos utilizadores, o que é que Sem eles estão dúvida. dispostos a investir, as modas também, não é? Porque também funciona este mundo muito por modas. Sem dúvida. Isso deve ter-te dado perspectivas e uma vista aérea que se calhar não havia muitas pessoas que tivessem acesso a estes vários mundos, não é? De que forma é que tu viste empresas que se focavam muito em tecnologia e que depois não resolviam, apesar de tu não conseguiam resolver os problemas mais básicos? Isso aconteceu? Viste isso? Aconteceu, portanto, em maior ou menor escala, aconteceu e vi-se acontecer em algumas empresas. O problema, pronto, um dos problemas do IT, eu diria do mundo em geral, é que há um pouco da mania ou do seguidismo das modas, ok? Isso acontece hoje, por exemplo, ao Pois. nível da inteligência artificial, em que eu tive clientes a dizer-me eu quero fazer um projeto na área de IA. E eu perguntava, ok, mas para quê? Para que objetivo de negócio? Ah, não sei. Ok, então sou eu que vou saber o objetivo de negócio. Primeiro pensas num objetivo, o que é que queres ganhar com a Sim. IA? O IT é uma ferramenta, ou seja, não é um fim em si mesmo e as pessoas têm que se consciencializar disso. Ou seja, nós disponibilizamos ferramentas para ajudar a implementar objetivos de negócio. Resolver E não ao problemas. contrário. Quando se inverte esta ordem, os projetos normalmente são falhanços. E eu já assisti a vários falhanços. Eu já passei, infelizmente, mais uma vez, feliz ou infelizmente já ando aqui há uns anos nisto e, portanto, já passei por várias vagas de modas, ok? E já vi os vários flops que foram acontecendo ao longo do tempo, ok? Sim, Portanto, algum que tu agora isto é possas que é moda, compartilhar ou que conheças assim, um, até por que exemplo, conhecido. famoso do ano 2000, ok? O ano 2000 foi a maior maravilha que eu me lembro até hoje para os consultores, ok? Foi Portanto, ia ser o incrível. fim do mundo. E depois chegou-se à conclusão que afinal não havia fim do mundo nenhum. Afinal as coisas continuavam a funcionar normalmente, ok? Não falhou Mas quase nada, não é? entretanto, vendeu-se milhares e milhares de horas de consultoria, andaram-se a rever sistemas, andou-se a substituir aplicações, a substituir sistemas, a fazer upgrades e renovações tecnológicas, a maior parte delas sem necessidade. Portanto, ou seja, é daquelas coisas em que aparece uma tendência, toda a gente acha que tem que ir atrás dela e se assusta, e depois vamos todos, muitas vezes sem pensar, mas, ou se calhar quando chega ao fim pensa, mas afinal, porque é que eu fiz isto? Porque é que eu tomei esta decisão, ok? E inflacionou imenso o mercado e os Inflacionou ratings e os imenso o mercado. custos e Claro, os IT men, não era? claro. Eu lembro de ir a entrevistas nessa altura, que eu estava a acabar o meu curso por volta do ano 2000, 99, É. 2000, e chegava uma entrevista e eles, tu sabes C++, sabes Java? E eu, sim. E eles, mais não sei quanto. Não Claro, é? E quanto é que deram noutra empresa? Ah, deram-te isso? Então claro, toma lá mais não sei quantos. claro. Mas tipo, eles não faziam testes, não mostravam, não pediam exemplos, não pediam exemplos de projeto. Bastava a pessoa dizer que sabia ou que Sim, estava no CV e certo. eles atiravam dinheiro para cima das É pessoas, isso, uma é isso. loucura. É isso. Portanto, isto aqui é um clássico problema da inversão das coisas. É a ferramenta tornar-se um fim em si mesmo, quando, na realidade, uma ferramenta é um facilitador de algo que já tem que existir, ok? E é aqui que a maior parte das organizações falham, ok? Então, em alguns casos, a tecnologia acaba por atrapalhar, é? Em alguns casos, a tecnologia acaba por atrapalhar, precisamente porque eu digo isto a muitos dos clientes que me abordam com este tipo de desafios, que é, em primeiro lugar, ou seja, colocar uma ferramenta sobre algo que não está estruturado, organizado e que não tem processos, é um erro, porque a ferramenta vai amplificar os problemas. Em vez de os resolver, só os vai agravar, só vai amplificar. Portanto, a pessoa vai gastar dinheiro e vai ficar pior do que estava. Ok? Portanto, as pessoas têm que seguir o caminho natural e muitas vezes olham para as ferramentas como uma solução. As ferramentas são um caminho, um facilitador para chegar a uma solução. Não são uma solução, uma vez mais, por si só. Ok? Portanto, não se pode pensar que eu vou comprar uma tecnologia qualquer e essa tecnologia Vai milagrosamente resolver vai tudo. resolver o meu problema. Silver E bullet, não é? Aquela... depois falham, como há montes de casos em que as soluções falham e as ferramentas falham. As ferramentas não são más. Mas Eu também digo muitas, sempre isto, não há más ferramentas, há é maus utilizadores. sim, mas muitas Ok? das vezes também é vendido o tal silver bullet, não é? Que isto é, vai resolver todos os vossos problemas. A AI vai resolver Sim, tudo, vai resolver todos os problemas, ou o business intelligence, não sei o que for. Porque é dito muitas vezes pela equipe comercial, às vezes sem conhecimento técnico, vocês aqui têm uma grande mais-valia, conhecem muito bem as tecnologias e os problemas que a tecnologia traz e que ajuda também a resolver. certo. E depois, quando estão a falar com os clientes, já conhecem a realidade. Por exemplo, muitas das empresas
separam muito a equipe comercial, e tem grandes equipes comerciais que muitas vezes não fazem a mínima ideia da tecnologia para além da brochura, não é? Que tem ali a brochura, Certo. então em vez de vender um sonho que vai ajudar a responder às expectativas reais do terreno, vão dizer o que for, que o cliente faz isto, tira finos, Certo. tira cafés, também tira Certo, cafés. certo. Não é? E É criam expectativas irrealistas que vão frustrar as pessoas, não é? Nós isso aqui não fazemos, ou seja, nós aqui na IT Peers tentamos criar e perseguimos relações de longo prazo. Ou seja, nós não somos aquela empresa do toca e foge, que é vou vender isto da melhor forma que conseguir e ganhar o máximo dinheiro com este projeto e vou fechar o projeto, esquecer o cliente e vou para o próximo, ok? Portanto, vou tentar enganar o seguinte. Não. Portanto, nós aqui Fidelizar. preferimos não vender se soubermos que esta solução não é a mais adequada para aquele cliente. Temos alguns fabricantes que às vezes se zangam connosco por causa disto, Sim. porque obviamente os fabricantes têm os seus objetivos de vendas, ok, para cumprir, mas eu prefiro não vender do que impingir uma coisa a um cliente que eu sei que ele não precisa, ok? Pois isso também tem a ver com muito a vossa estratégia que tem tido nos últimos anos, que é a questão de os serviços de confiança e de recorrência, não é? Que os clientes Exato. sabem que, ok, vem cá a compra, mas depois vocês vão garantir essa continuidade Exatamente. e vão-nos dar essa... Exatamente. Poder dormir à noite tranquilos, Exatamente. seguros. Nós hoje em dia, e isto acontece mesmo com os projetos que nós implementamos, nós damos sempre a possibilidade aos clientes de continuarem connosco e nós gerirmos aquilo que nós implementamos, ok? Ou seja, nós tentamos, como eu disse, criar relações prolongadas no tempo, relações de serviços continuados com os nossos clientes, numa confiança, enfim, que continua e que se perpetua Mas que tipo para a frente. de serviço é que vocês têm? Que os principais... Enfim, temos uma oferta algo diversificada de serviços, mas aqueles que representam mais volume de negócios da empresa têm a ver muito com a área de cloud computing, portanto, onde hoje em dia é um grande trend, ou seja, uma grande tendência e uma grande aposta que nós temos aqui na nossa oferta de serviços da empresa. E depois tudo o que está associado a isso, gestão dos sistemas, gestão das redes, gestão da segurança, gestão de bases de dados. Portanto, no fundo, quase podemos chamar uma espécie de outsourcing à volta da oferta de serviços na cloud. Okay? Mas como é que vocês fazem quando aparece um C-level ou um cliente potencial ou atual que vos diz que quer aquela tecnologia e vocês veem que aquela tecnologia realmente, a expectativa que é irrealista? O que é que vocês fazem nessas situações? É que realmente há uma tecnologia que eles estão a pôr muita expectativa naquela tecnologia e até de uma forma irrealista. Como é que vocês agem? Nós normalmente tentamos prevenir o cliente e sensibilizá-lo para que aquela potencialmente não será a melhor solução. E muitas vezes com prejuízo próprio. Ou seja, eu já disse a vários clientes, eu gostava de vender, mas eu não me sinto bem a vender uma coisa que eu sei que tu não precisas. Essa é que é a questão. Portanto, primeiro, acho que devias fazer isto, ok? Acho que podes poupar dinheiro desta forma, não gastes dinheiro desnecessariamente, faz de uma forma diferente, que é muito mais em linha com aquilo que tu precisas neste momento. Mas ok? há muito esta lacuna entre o que é o mundo de quem desenvolve a tecnologia, quem conhece a tecnologia, os engenheiros, bem, que nós estamos muito rodeados desses tais famosos engenheiros de informática, etc., gestores também, que cada vez mais se envolvem nestas questões de tecnologia, e depois quem são os utilizadores finais. Muitas das vezes estes utilizadores finais são esquecidos ou... Algumas vezes são esquecidos, ou seja, as pessoas ficam um pouco inebriadas com a tecnologia, mais uma vez, e esquecem-se que depois, no fim da linha, há utilizadores que a têm que usar, ok? E temos aqui, eu tenho visto vários exemplos que levam a que alguns projetos deste tipo falhem. Um desses exemplos é, de facto, haver uma desconexão entre a solução e aquilo que são as necessidades efetivas do negócio e os objetivos do negócio. Portanto, há ali uma falha, um desligar das duas coisas, ok? E depois, quando tentamos aplicar a tecnologia ao negócio, a coisa não funciona. E o outro também, eu acho que há muito pouca preocupação, vê-se aqui, sobretudo em Portugal, com a gestão da mudança. O que é que isto significa? Significa que as pessoas até precisam da solução, precisam da tecnologia, a empresa oferece a tecnologia, mas depois as pessoas não usam a tecnologia porque continuam a fazer como faziam antes. Vão okay? ao seu Excelzinho e continuam ali E, na portanto, sua tecnologia. a tecnologia acaba por ser um dominam. flop e acaba por ser subutilizada ou até mesmo não utilizada
porque simplesmente não houve um cuidado de fazer uma gestão eficaz da mudança. Okay? De garantir que as pessoas percebiam que daquela forma eram mais produtivas, era mais fácil, produziam resultados melhores, ok? Portanto, é importante há os esta processos. parte. De que Exatamente. forma é que vocês também no vosso dia-a-dia valorizam estas questões dos processos e da segurança da informação? Portanto, vocês foram certificados agora Fomos brevemente, certificados, portanto foi uma necessidade imperativa em termos de negócio ou de continuidade de negócio de empresa para continuar a ir a jogo, para projetos continuarmos maiores, com os clientes com quem trabalhamos. Portanto, todos os clientes começaram a colocar como requisito, os grandes clientes, a certificação ISO 27001. Portanto, para nós foi uma questão de continuar a funcionar como empresa ou dizer vamos começar a arriscar a perder clientes, ok? E, portanto, isso não poderia acontecer e, portanto, para nós, a ISO foi uma questão de sobrevivência, claro. Okay? E já Portanto, sentem poder melhorias continuar. no terreno, práticas, já sentem no dia-a-dia melhorias? Sim, nós na realidade já tínhamos um awareness bastante grande para questões relacionadas com segurança. Portanto, sempre fomos uma empresa que teve uma preocupação extrema com questões relacionadas com segurança. Por exemplo, plataformas cloud que nós temos para os nossos clientes, nós não permitimos que nem nós próprios, nem o cliente aceda diretamente como administrador às máquinas, ok? Portanto, ou seja, Para não fazer nós temos um estragos. sistema, exatamente, temos um sistema em que há uma espécie de acesso remoto, auditado e testado e validado, Logs, com tudo. e exatamente em que as pessoas é a única forma de conseguirem contactar com acessos privilegiados aos sistemas que estão sobre a nossa gestão. Portanto, nós sempre tivemos este tipo de preocupações. Para não ok? acontecer como no grupo empresa, não é? Exato. Que ficaram sem tudo, sem os sites do público, sem tudo, porque era o mesmo administrador, pelo que me disseram, eu não conheci de perto, mas que o financeiro era quem administrava os sistemas e também os backups estavam tudo com o mesmo utilizador da admin. Portanto, isso- quando perderam as credenciais, eles apagaram tudo, inclusive os backups, tudo. Claro. Portanto, Portanto, esse irremediavelmente, tipo de não é? preocupações nós sempre tivemos, até levadas, se calhar, ao extremo, ok? Em muitos daquilo que fazemos e dos nossos clientes. O que nos faltava era a parte mais de processualização das coisas, um bocadinho o defeito da malta do informática, que é gostamos de fazer, mas não gostamos nada de documentar, e, portanto, foi feito aqui um esforço, com o apoio da vossa empresa, naturalmente, para pronto, criar aqui toda uma processualização e uma documentação à volta disto, que obviamente facilitou imensas coisas e nos tornou claramente uma empresa melhor e mais bem preparada para crescer e para lidar com clientes cada vez mais exigentes. Mas voltando a este contexto internacional que tu sempre cresceste e viveste, eu não resisto a contar uma história do engenheiro António Murta, que ele estava na faculdade e queria conhecer os CEOs, os líderes disso, então criei uma associação que era os antigos alunos de engenharia informática, os alumni. Então era mais um pretexto, acima de tudo, para ir falar com as pessoas, pronto. Para ter um bocadinho de argumento e lata. Então um dia, quando falei com a Enabler, ainda não era Enabler WePro, melhor, já era Enabler, e tinha sido investido agora pela Enabler WePro, e contactei o Murta e disse assim, olha, eu vou de férias à Índia e gostava muito de conhecer o vosso investidor, pronto, a WePro. Ele disse, muito bem. Lá me disse o nome do senhor indiano, já não me consigo dizer o nome qual era, mas ele disse assim, se quiseres então falar comigo, pelo contacto, por e-mail, telemóvel, tens que vir ter comigo ao Porto Palácio às 7h20 da manhã, daqui a 2 ou 3 meses, ele dizia-me a data, 35 de junho, não, 30 de junho, uma sexta-feira, tens de estar lá às 7h20 da manhã. Eu, está bem, pronto, é a minha oportunidade, fui lá, sentei-me com ele, ele disse, olha, está aqui o telemóvel, vou-te mandar um e-mail para ele apresentares, pronto, vais lá, dizes que vais de mim, pronto, ele vai ser impecável contigo, vai tratar super bem e não sei o quê. Portanto, e eu fui para a Índia, pronto, fui a Bangalore, fui ao Dubai, a Mumbai, a Goa, visitar, Kerala, pronto, mas decidi ir a Bangalore, até tinha um amigo lá a trabalhar na ABB, então fui visitar a ABB e a Wipro. Cheguei lá, estava sempre a mandar e-mails, mensagens, ele era super big boss, não é? Então estava sempre, agora não, amanhã não, pode ser. Depois da manhã, depois das marcadas. A certa altura, eu sempre insisti, não, com aquela pujança de 20 e poucos anos, não é? Até que ele diz assim, olha, Pedro, desisto, vem jantar à minha casa com a minha família. Então disse, para ir ter a casa dele, e ele tinha uma casa, então imaginar, Bangalore, tem umas partes, parece tipo, que estamos numa lixeira a céu aberto, e depois com autoestradas elevadas, e depois vai-se por lá a meio, e de repente chega-se a uma zona, parece que está-se na Califórnia ou na Flórida, com casas inacreditáveis, o portão, aquele rabado impecável. Nós chegamos lá,
vamos jantar lá, e com a mulher dele, e com o filho, a mulher também era artista, não sei o quê, o filho, uma casa super modesta, por dentro a mobília, assim, super simples, mas um casarão brutal, a jantar-nos, serviam-nos uns aperitivos e não sei o quê. E ele, Pedro, vou-te dizer uma coisa, sabes como é que nós compramos a empresa ao Engenheiro Morta? E eu, não. Isto era espetacular saber essa história. Ele, tu achas que nós compramos um estudo da McKinsey ou da Deloitte de 50 mil euros ou não sei o quê, ou da Accenture, e que depois fomos ver o estudo e não sei o quê? Não. Eu fui ao Google e pus Realtech Oracle. E a primeira que me apareceu, e Neighbor, deixa ver, isto é em Portugal. Portugal, olha, é na Europa. Então vamos comprar esta. Vamos comprar esta. E depois teve 2 anos tipo, a namorar o engenheiro Murta para conseguir convencer. Várias viagens para cá e para lá. Mas isto é fascinante como tu também assinaste um contrato, ali vieste ao Porto, foi uma oportunidade, tu agarraste. Certo. De que modo é que esta tua capacidade de arriscar e de adaptar te ajudou neste crescimento no mundo dos negócios? O mundo dos negócios implica sempre risco, ok? Portanto, implica uma capacidade que tens que ter para assumir riscos elevados. Não há possibilidade de ganhares sem assumir os riscos. Isso é um facto, não é? Normal dos negócios. Portanto, basicamente eu sempre tive, e uma vez mais, olhando em retrospectiva para a carreira, eu sempre tive exposto a tomadas de decisão grandes e complexas, desde jovem, portanto, eu tinha muito poucos anos de experiência e estava a gerir investimentos de milhões de euros, ok? Portanto, em termos de tecnologia. Portanto, isso deu-me aquela capacidade de tomar decisões, de analisar riscos e de assumir riscos também, desde sempre, ok? Portanto, no fundo, foi um pouco com naturalidade que acabei por, digamos, adaptar esta capacidade de assumir riscos que tinha a trabalhar por conta de outrem para assumir, digamos, um projeto pessoal e assumir um risco pessoal. Então, para terminarmos aqui, em jeito de fecho, que sugestões e que recomendações é que tu davas para os C-levels, gestores intermédios, alta gestão, que querem fazer crescer os seus negócios, querem expandir, querem inovar, querem usar novas tecnologias? Que 2 ou 3 pontos é que tu salientarias aqui do que falamos ou de outros temas que tu achas que sejam relevantes eles terem em conta? Ok. Em primeiro lugar, uma recomendação seria, primeiro, conhecer muito bem a casa e conhecer muito bem os requisitos, ou seja, uma grande parte em grande parte das situações, a tecnologia provavelmente até já está lá em casa, ok? Só que está pouco conhecida ou está pouco utilizada. Então está num ok? silo ou isolado. Exatamente, portanto, primeiro, eu sou um grande apologista e sempre fiz isso a minha vida toda, que é tentar reutilizar o máximo que puder daquilo que já tenho, ok? Portanto, não assumir, e muita gente faz isso, e é algo que me deixa um bocado desgostoso, que é assumir que tudo aquilo que está lá, quando chego a algum lado, tudo o que está lá está mal, ok? E eu é que sei, ok? E vou mudar tudo. Portanto, isso para mim é completamente errado, é um princípio completamente errado, ok? Portanto, eu costumo dizer que esses gestores são gestores que trabalham para o seu currículo à custa do dinheiro das empresas por onde passam, ok? Porquê? Fazem um grande projeto, implementam uma coisa megalómana que a empresa não precisava, fizeram a empresa gastar uns milhões de euros que não precisava, puseram aquilo no currículo, está feito, muito obrigado, eu vou para o próximo a ganhar muito mais, ok? Portanto, e infelizmente eu vejo disso acontecer todos os dias em várias empresas, ok? Grandes desperdícios, grandes projetos. Exatamente, portanto, olhar muito bem para o que já existe, perceber se a solução já não existe dentro de casa e fazer uma avaliação muito clara e muito detalhada de efetivamente quais são os requisitos, o que é que eu efetivamente preciso, o que é que vai efetivamente trazer valor para o negócio, ok? Que é outra coisa que muita gente esquece, ok? Portanto, tomam-se decisões de investir, enfim, em novas tecnologias e parece que ninguém faz a pergunta mágica que é, ok, quanto é que isto me vai trazer para o negócio? Exatamente. Okay? O que é que eu vou ter de retorno, de poupança, de algo que me espanta todos os dias, não vejo a ausência completa desta pergunta. É um negócio que gasta milhões em novas tecnologias sem fazer uma pergunta que é, ok, quanto é que eu vou ganhar com isto? Retorno. Okay? Qual vai ser o retorno disto? Portanto, aparentemente ninguém se preocupa. Eu sempre me preocupei com isso. Sempre me preocupei com justificar
todas as decisões que eu tomava e todos os investimentos que eu fazia, ok? E garantir que eles se traduziam em valor acrescentado para o negócio, ok? Melhoria de um processo, uma nova área de negócio, uma nova fonte de receita para o negócio, o que for, ok? Mas tem que haver uma melhoria clara e mensurável que seja trazida por um investimento numa nova Traga tecnologia. valor, E é isso que traga muitas vezes melhorias. falha, ok? Portanto, a recomendação para mim é tão simples quanto esta, que é fazer a pergunta fundamental todos os dias, sempre que se toma uma decisão, que é: o que é que o negócio vai ganhar com esta decisão, com este investimento que vai ser feito? Muito interessante e sem dúvida fundamental para quem nos está a ouvir pensar também no seu dia a dia e nos seus utilizadores, nos seus clientes, no seu ecossistema e como é que pode ajudar a trazer valor. Portanto, muitas das vezes vê-se aqueles famosos líderes que vão ao golfe e ouvem: o que é que vocês têm agora? Está ali no meio das tacadas: nós agora temos esta tecnologia. E em vez de perguntar, ok, realmente as tecnologias que nós já temos já respondem ao que esta tecnologia faz, o que é que esta tecnologia nova é diferenciadora, que valor é que nos vai trazer, isso nos vai levar mais longe, Exato. nos vai ajudar a poupar dinheiro, a ser mais eficientes, Isso. não é? Exatamente. Isso Muito mesmo. obrigado. Espetacular. Jorge Duarte, muito obrigado por nos receberes. Foi um prazer. E obrigado a todos que nos estão a seguir. E se gostaram deste podcast, façam like, vão avaliar o podcast, façam follow também nas redes sociais, no nosso Spotify, no LinkedIn, no YouTube. E muito obrigado a todos. Mais uma vez, muito obrigado à ICT.